Olá pessoal do Universo da Arquitetura, sou a Chayene Rodrigues e estamos começando mais um programa interativo onde o estúdio é a sua casa. O programa iremos falar sobre a arquitetura de interiores. Hoje estamos com duas arquitetas, a Bianca e a Tatiane, que vão falar um pouquinho para a gente sobre arquiteturas de sala. Tudo bom, Bianca? Tudo bom. É um prazer estar aqui junto com vocês. Eu sou a Bianca, sou arquiteta. Eu trabalho hoje focado na área de arquitetura de interiores e nessa parte também de consultoria e decoração. Pode falar um pouquinho para a gente, Prazer Tatiane? estar aqui hoje, Chayene. Obrigada pelo convite. Eu sou formada em arquitetura, trabalho hoje com arquitetura tanto comercial quanto residencial e interiores também. Vamos falar um pouquinho assim, como que funciona a arquitetura de interiores assim para vocês assim? Na verdade, quando a gente fala de interiores é uma coisa muito ampla, né? Porque a gente pode partir desde uma consultoria até um projeto técnico para execução. A consultoria, basicamente, a gente lida com mais a parte decorativa, montagem de ambientes e detalhes. O projeto técnico ele é voltado para paginação de piso, de gesso, iluminação, parte de elétrica e aí entra também a parte decorativa que engloba tudo isso, marcenaria também. E o que tu vê sobre isso, Tatiane? Sobre a arquitetura de interiores assim? Então, quando o cliente nos procura, a gente sempre tenta conversar com ele e entender quais são as necessidades que ele tem para a gente poder executar o projeto. Nem sempre a gente vai fazer um projeto completo, como a Bianca citou, de gesso, paginação de piso. Normalmente, a gente conversa com ele e, entendendo quais são as necessidades dele, a gente passa para a etapa de execução de projeto. O que é? A gente ou vai fazer o projeto ou faz a decoração. Muitas vezes a gente já pega um ambiente decorado, mas a gente precisa repaginar ele, fazer uma ambientação, deixar ele mais atrativo, né? Então, depende muito de cada cliente, da necessidade de cada cliente, o que a gente vai oferecer para ele de serviço. E por ser essa área tão ampla, a gente tem várias oportunidades de trabalhar com várias questões, né? Nem sempre o cliente tem muitas condições financeiras, né, para fazer o projeto completo. Então a gente tenta reduzir o máximo possível de custos, adequando ao que ele pode pagar. Vamos passar um pouco, pessoal, o que vocês acham de um processo criativo? Como que eles podem criar o ambiente deles hoje? Como a gente está falando de sala, como é que as pessoas que estão assistindo podem criar seu ambiente? Vamos supor, quem tem uma sala grande, quem tem uma sala pequena, se é cores, como que funciona esse processo para eles entenderem? Sim, eu acho que o que mais influencia, na verdade, é o tamanho, né? Não adianta a gente ter uma sala pequena e querer botar um sofá muito grande, e aí a gente não vai ter uma circulação boa, não vai conseguir ter uma boa distribuição ali no espaço. Então, primeiramente pensar o que realmente eu consigo colocar naquele espaço ali e que vai ficar agradável para quem vai usar o ambiente. Pensando, ok, temos o mobiliário que a gente vai usar, vamos compor um tapete que combine, uma marcenaria, até a própria iluminação, de repente, se for viável fazer no projeto ou não. E os elementos decorativos que dá para botar numa estante, uma composição. E eu gosto muito de colocar nos meus projetos a vegetação. O verde, eu acho que o verde ele traz uma harmonização no ambiente, né? É a questão dos elementos naturais, né? Quanto mais conexão que a gente tem com a natureza, melhor. Hoje a gente está tão ligado aos apartamentos, a espaços muito pequenos e a gente deixa de ter esse contato com a natureza, né? Ainda mais agora com a pandemia, que a gente tem ficado mais tempo em casa, essa conexão com a natureza, colocar mais plantas, mais vegetação dentro das residências, dos apartamentos, tem tornado a decoração muito mais atrativa. Mas a vegetação não só é decorativa, mas diz que também traz conforto para o ambiente? Como é que funciona isso? Algumas plantas têm poder de purificar o ar. Durante a noite elas purificam o gás carbônico que fica no ambiente e conforme vai passando o tempo, aquele oxigênio fica mais puro. Então ela não é só decorativa, mas também ela é funcional. E vocês sabem assim, o tipo de planta assim, que poderia estar colocando nos ambientes? Principalmente da sala, que a gente está falando sobre isso? Especificamente, assim, depende muito de cada ambiente, da iluminação, da ventilação que aquele ambiente recebe. Por exemplo, uma planta que fica na sala é diferente da planta que fica na sacada. Então, é muito importante quando a pessoa
for comprar uma planta, ela perguntar na floricultura qual ambiente que é adequado para aquela planta, né? Então, por isso que a gente tem todo um estudo para saber qual planta colocar. Porque também tem às vezes, desculpa estar te interrompendo, mas tem às vezes as plantas que não pode bater sol. Isso, tem que estar, e às vezes abre, vamos supor, a gente abre a cortina e fica diretamente sol na planta, e essa planta não pode. Mas tem planta que precisa do sol. É por isso que tem que estudar bem o local, né? Não adianta a gente dizer, é bom botar na tal tipo de planta, sem saber realmente a iluminação que tem, a umidade que tem no local também, a ventilação, como a Tati falou, que senão não adianta eu botar uma planta bonita e dar um mês a planta vai morrer, porque ela não está recebendo o que realmente ela deveria receber de propriedades. E vai muito também dos cuidados que as pessoas que compram a planta têm que ter. Qual é a necessidade do cliente, assim, qual é a importância de fazer a entrevista com o cliente para saber qual é a necessidade dele para comportar, para criar essa sala? Porque muitas vezes o cliente chega e fala assim, eu quero uma sala bonita, mas não é do seu gosto. Como é que vocês criam essa expectativa para ele? Como é que vocês criam essa necessidade dele para não fazer algo que seja muito... fora do ambiente, do contexto que ele gostaria de ter. Sim, na nossa área a gente chama isso de briefing, né? Que é o primeiro contato que a gente tem com o cliente para realmente iniciar o projeto. Basicamente a gente tem que entender todos os gostos do cliente para poder botar no projeto final, porque não adianta ele dizer assim, eu quero uma coisa bonita. O que é bonito para ti? O bonito para ti pode não ser bonito para outra pessoa, pode não ser o meu gosto. Então eu tenho que entender realmente quem que vai usar o ambiente e fazer o mais agradável possível para ele, dentro das necessidades, dentro do que ele realmente precisa e dentro das possibilidades, como eu falei antes. Não adianta ele querer um sofá grande numa sala pequena e aí eu como profissional vou dizer assim, não, infelizmente vamos tentar achar uma outra possibilidade e vou mostrar outras opções para tentar deixar aquele ambiente mais agradável possível, né? Exatamente. A gente precisa ter essa primeira conversa para saber quais são as expectativas do cliente, alinhar bem quais são as expectativas que ele tem com o custo que ele vai ter com isso e quanto ele espera gastar, né? É bem difícil a gente conversar com o cliente e ele dizer assim, olha, eu quero gastar tanto. É muito difícil. Ele primeiro espera o projeto, depois ele diz se pode ou não pagar. E isso dificulta bastante, porque acaba dando bastante retrabalho. Então, esse primeiro contato é importante, sim, saber quanto o cliente está disposto a gastar ali, né? Por questões econômicas. Porque tem clientes que podem pagar mais, tem clientes que não podem. Então, a gente precisa ter essa primeira conversa e ser bem francos, né? A gente diz assim, ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, diante daquilo que ele está disposto a investir. E tem algum cliente que vocês veem assim que, vamos supor, eu quero colocar esse tapete aqui na minha sala, tapete colorido, vamos supor, porque eu gosto de tapete colorido, mas vocês veem que isso com o tempo vai se tornar enjoativo ou não vai combinar com o ambiente dele e vocês têm que falar isso para o cliente de uma forma agradável que não desagrade ele, vamos supor, porque às vezes não, o que o cliente quer, mas não fica, né? Vocês que são arquitetas vão me dizer, não fica agradável, mas eles, não, mas eu quero. Acontece, não, eu quero colocar essa decoração aqui, pronto. Como é que funciona isso? Para não, né, não ficar assim, não, eu vou botar mais ou menos de uma forma que ele goste, mas que não fique desagradável com o passar do tempo, assim, que não se torne enjoativo, né? Na verdade, nem sempre só um objeto, às vezes até algum móvel antigo, alguma coisa assim que ele é muito apegado e que ele quer colocar no ambiente, então a gente tem que adaptar, mas é tentar mostrar realmente se vai ficar bom ou não e principalmente botar em projeto. Espacializar aquele ambiente para ele entender se tá bom ou não. Normalmente a gente conversa com o cliente, né? Se for algo assim, um tapete, uma almofada ou algum objeto de decoração, a gente explica, olha, no teu ambiente não faz parte da decoração, daquele estilo. A gente também tem que levar em consideração aquilo que o cliente quer. Então, se ele quer realmente, a gente explica, ó, não vai ficar bom. Mas se você realmente quer, você pode colocar. Passando o tempo, se você tiver condições de trocar, você pode trocar, porque é fácil você trocar um tapete, um objeto, um vaso. É difícil quando é um móvel, por exemplo, a gente vai fazer... sofá, né? Exatamente, né? Um sofá, por exemplo, a gente normalmente coloca cores neutras, porque a gente vai colorir as almofadas, né? O gosto mais... Ou as almofadas, ou até mesmo aqueles que vocês colocam aquelas mantas, né? As mantas.
Mas tem cliente que chega e diz assim, não, eu quero um sofá vermelho. Aí você faz o quê? Né? O que a gente faz? A gente faz o projeto, faz a ilustração 3D, que a gente chama, e faz o projeto de acordo com aquele sofá vermelho, né? A gente vai mesclando, colocando outros objetos que sejam neutros para que eles não fiquem tão chamativos, não briguem, que a gente Mas chama com o tempo, com o sofá. meninas, o cliente quer um sofá vermelho, um sofá amarelo, azul, isso com o tempo não vai enjoar a sala do cliente ou depende? Uma sala grande não enjoa, uma sala pequena... Sim, eu gosto muito de conversar com os clientes nesse sentido, principalmente quando a gente fala em valores. Por exemplo, assim, se o cliente não tem muito para investir, então vamos investir num móvel bom, porque o móvel é uma coisa que vai durar por mais tempo, que é o que tu menos vai mexer dentro da casa, e aí a decoração como um extra. Aí, se tu quiser botar um tapete colorido, como a Tati fala, almofada colorida, vasos coloridos pela casa, daqui a 1, 2 anos enjoei, é muito mais fácil trocar essas partes mais decorativas do que tu trocar todo um móvel, por exemplo, eu quero uma cozinha vermelha. É lindo? Pode ser que a pessoa goste, que não enjoe também, mas pode ser que ela enjoe se for um lugar muito pequeno. Então, é mais difícil ela trocar a cozinha inteira vermelha do que trocar os elementos decorativos da casa. Porque hoje os ambientes estão integrados, né? Tá sala, cozinha e sala de jantar ou sala de estar, ou as pessoas nem estão usando mais isso, é sala e cozinha, né? Nos apartamentos menores, né? Conceito aberto, né, que vocês dizem. Então, o que vocês dão de ideias assim para as pessoas que estão assistindo para compor, como a gente está falando do ambiente sala, compor uma coisa que não enjoe tanto com a cozinha e tanto com a sala de jantar, por exemplo, que agora está integrada, né? O que vocês falam sobre isso aí? Normalmente, né, que nem a Bianca citou antes do processo criativo, quando o cliente vai fazer por conta, eu sempre digo para ele pesquisar muito. Procurar imagens de ambientes que são parecidos com a casa dele, a sala, a cozinha integrado, pesquisar, ver os projetos que foram executados, e ele já vai treinando o olhar dele para ver, olha, fica legal isso aqui, fica legal aquilo ali, né? Eu acho que eu tenho um móvel que não vai combinar se eu fizer desse estilo. Então ele já vai treinando o olhar dele, né? Essa questão de o cliente já vai atrás, ele mesmo já pesquisa, então ele consegue entender como é que funciona esse ambiente integrado, né? É sala e a cozinha junto, como é que eu posso fazer? Se for ambientes separados, não importa o estilo da sala e do quarto, por exemplo, a gente pode fazer um clássico no quarto e na sala um super moderno. Mas quando é integrado, ele tem que conversar, sabe? Por exemplo, o móvel da sala, ele tem que ser parecido com o móvel da cozinha. Então não porque dá. Senão fica muito fora, assim, do Senão contexto. Ele fica muito diferente um do outro e acaba não conversando e acaba ficando assim, parece que foi feita uma coisa antes, outra coisa depois, e parece que não teve ali uma combinação perfeita, né? Não teve Mas assim, se o cliente quiser fazer sozinho, pode acontecer dele errar esse contexto? Porque muitas vezes eles não sabem. Aí é um ambiente moderno. O que é um ambiente moderno para eles? Exatamente. O que é um ambiente clássico? O que é o rústico? Vocês podiam estar... Como a gente está falando de decoração de interiores, vocês podiam estar sazonando essas dúvidas, assim, eu né? acho que isso acontece muito, principalmente quando vem um cliente assim, eu quero um ambiente moderno. A gente começa a mostrar referência do que é moderno. Ele diz, mas eu não gosto muito disso aqui. Na verdade, não é. Ele não sabe o que é realmente a referência de moderno na arquitetura. São palavras que às vezes a gente E o que é o acha... moderno da arquitetura? Para o cliente aí, vocês podem tirar a dúvida aí deles, que poderia estar falando, o que é o ambiente moderno? Eu quero um ambiente moderno da minha sala. O que é o ambiente moderno? Então, o estilo modernista, ele nasceu ali pelos anos 1920. Então, ele é um estilo mais industrial, com linhas retas, elementos com ferro, mais clean, que a gente chama, que ele não chama tanta atenção, ele já não vem mais com tanto adorno, eles são feitos com linhas retas, quadrado, ou um tecido liso. Então, todas essas características, é usado também bastante o cimento, a cor cinza, o preto, o branco e as cores primárias, né? O amarelo, o azul e o vermelho. E nessa composição do moderno, que nasceu lá atrás, e tudo que começou a nascer naquela época, a gente começou a chamar, isso aqui é moderno, aquilo ali é moderno. E a gente vem trazendo isso até hoje, né? Quando a gente vê uma coisa contemporânea, que a gente diz que surgiu hoje, a gente chama de moderno, porque a gente tem a referência lá do passado. Então, o contemporâneo do passado é o moderno hoje? Na verdade, o moderno do passado o que nasceu de moderno naquela época, hoje a gente chama de contemporâneo, que é tudo que tem no momento é contemporâneo, é do nosso tempo. Entendi. Então, daqui um tempo a gente vai nomear essa época que a gente está agora, mas a gente nomeou aquela época de moderno, porque chamava tudo que apareceu naquela época foi moderno. Na verdade, a arquitetura moderna ela é uma arquitetura mais minimalista. Então, quanto menos é mais.
Quanto menos detalhe, quanto menos brilho, quanto menos luzes, assim. Porque aí enjoa menos? Sim, principalmente quando tu entra num apartamento que ele faz todo estilo industrial. Não tem muito detalhe, não tem muito... O que é o estilo industrial? Desculpa estar te atrapalhando para o pessoal saber, porque às vezes a gente fala Sim, normas técnicas, as pessoas em casa não estão sabendo o que é, né? Uhum. O estilo industrial é aquele estilo que a gente chama, que é o mais usado, as coisas mais aparentes. Por exemplo, as canaletas de iluminação, que você olha aquelas iluminações com os fios passando, você olha o teto, ele está em concreto, você olha o chão, ele não tem revestimento, né? Aquelas luminárias de corda também participa do estilo industrial, não? Isso, as cadeiras com pé de ferro. Então, tudo isso remete ao estilo industrial, que a gente chama que é o que vem da indústria, por exemplo, o que foi feito na indústria, a gente não tem um tratamento fino, não tem um entalhe na madeira, não tem um MDF, então isso a gente chama de estilo industrial. Até a própria estrutura da residência, por exemplo, um apartamento, as vigas às vezes ficam evidentes, não tem tanto acabamento de gesso, não tem nada dessas informações no ambiente. Nem massa corrida, eles deixam mais no grosso, assim. Exatamente. Você vê o aquela tijolinho. experiência mais cinza, ou até o próprio tijolinho também é usado bastante. Em apartamentos pequenos combina utilizar esses estilos aí também? Combina, porque quando você usa esse estilo minimalista, ele acaba deixando o ambiente um pouco maior. Então, quando você tem um apartamento que ele tem uma área quadrada um pouco menor, você usa, quanto menos elementos você utilizar, menos espaço você está ocupando ali com móveis. Então, sobra mais espaço para você circular, você tem uma visão mais ampla do ambiente. Então, esses estilos industriais, o moderno, ele casa super bem com apartamentos pequenos. E os estilos clássicos, meninas? O que vocês falam sobre o estilo clássico, assim? Hoje em dia está se usando, as pessoas estão procurando vocês para fazer projeto desses estilos ou está muito fora de moda? O que vocês dizem sobre isso? Na verdade, assim, não tem época definida. A gente hoje trabalha com todos os estilos, né? Pode ter o cliente que vem querendo o moderno, o contemporâneo, o clássico. Então, não tem como dizer assim, nesse período a gente não está fazendo esse tipo de projeto. Não, porque tem aquele cliente que gosta realmente do clássico, gosta daqueles móveis mais com curvas, com mais brilho, mais dourado. Mais adorno também. Então, é o gosto, na verdade, é o estilo do cliente, não o que está na moda agora, digamos assim. E quando o projeto ele é bem feito, você consegue compor vários estilos no mesmo ambiente. O capitonê, que vocês chamam, que é aquele que vai aos botãozinhos, que é estilo isso aqui, né? Esse é o estilo clássico. Ele é do clássico. Para o pessoal entender que está em casa. Se tu fizer num sofá de couro... Sofá de couro ficaria... Já não é mais tão clássico. Não é tão clássico. Aí já entra pro moderno. Já entra pro moderno. Na verdade, eles se combinam, são palavras que podem ser usadas em vários estilos. Só que vai depender de um tecido, de um detalhe, um brilho que tu não coloca, entendeu? Um dourado. Aí, no caso, o capitonê, só para mim entender, que nem tá aqui, o capitonê com brilho já é clássico. Se fosse em couro, o botão em couro já ficaria num estilo moderno, é isso? Para o pessoal entender. O capitonê é só a demarcação, né? Isso, com o botão é o botonê. É o botonê. Botonê, é botonê com botão. Aí tem também o capitonê, que é sem o botão, que é só a demarcação assim. Isso. Interessante para o pessoal saber, então. Então tá bom, pessoal. Agora a gente vai para um breve intervalo com as meninas aqui. E logo em seguida a gente volta com o nosso programa falando mais um pouquinho sobre arquitetura de interiores. Olá pessoal, estamos aqui para continuar nossa conversa com as arquitetas sobre interiores de sala. Então vamos lá, continuando meninas, eu queria tirar dúvidas das pessoas assim, vamos continuar sobre o que é o ambiente clássico, a pessoa quer com o ambiente clássico na sua sala. O que podia compor a decoração do ambiente clássico, o sofá do ambiente clássico, o tapete, a mesa de centro. Vocês podiam falar como hoje a gente está abordando sobre o ambiente sala,
Como que podia ser feita essa composição? Para compor um ambiente mais clássico, a gente geralmente usa mais cores, né? O vermelho é bastante clássico, o amarelo, alguns tons de verde, azul também. Os móveis de madeira, eles são bem clássicos. Então, quando a gente vai fazer um ambiente mais clássico, a gente usa esses móveis de madeira que tem um trabalhado, uma cor de madeira mais escura. Então, o ambiente ele fica um pouquinho mais pesado, né? O tapete ele vai ser mais escuro, ele vai ter mais desenhos, ele não vai ser tão neutro como o que a gente usa hoje em dia, né? Então, para fazer esse ambiente clássico, ele vai ser um pouco mais pesado. Tem clientes que gostam desses ambientes. E a gente pode compor ele misturado também com outros, né? A gente usa um móvel clássico num ambiente moderno e dá mais destaque para ele, para que ele tome toda a atenção do ambiente e todo mundo olhe para ele. E assim, abajur, se utiliza no ambiente clássico? Usa bastante abajur, principalmente os abajures de tecido. Na verdade, o clássico ele remete também bastante à iluminação. Nas sancas, pontos de luz, então a iluminação ela compõe bastante um ambiente clássico, bem como os espelhos também e o dourado, né? Tem Espelho mais é ambiente clássico, no caso, espelho, esses refletem, essas coisas também utiliza no ambiente clássico? Pode compor com papel de parede, vamos supor, não vai ficar muito chamativo? Como é que funciona isso? Eu vou botar um espelho aqui com papel de parede com umas flores, mas não, vai ficar chamativo? Como é que funciona? Como é que poderia passar para as pessoas isso? Na verdade, isso tem que ter um equilíbrio, né? É claro que o mais vai chamar muito mais atenção. Então, uma parede que tem um espelho, mas que tem um papel de parede junto, ele vai dar uma equilibrada. Dependendo do ambiente, se for um ambiente pequeno, a gente pode usar o espelho na parede inteira e botar um móvel na frente. Então, tudo na composição do que tu vai fazendo ali no ambiente é o que vai dar o resultado final. Não adianta eu simplesmente dizer assim, não, bota um papel de parede floral ou cheio de adorno no apartamento inteiro, que isso é clássico. Não, vai dar um efeito diferente, assim, na verdade. E qual é a decoração para o ambiente clássico, meninas? Que tipo de decoração tem que usar, assim, quem gosta? Porque dizem que, vamos supor, a luminária que vocês comentaram, né? Qual é a luminária do ambiente clássico? Vocês é mais brilho, mais glamour, mais... Assim, vocês poderiam tirar essas dúvidas das pessoas que estão assistindo, assim, como é que é o tipo de luminária para a sala do ambiente clássico? Usa muito lustre, os lustres com cristais. Então... Aqueles que é igual umas velhinhas, assim, de antigamente, sim, assim? Sim. Eu tô falando aí geralmente meia... tem uma mesa embaixo, uma mesa pode ser ela oval, arredondada, com os pés com adornos. Não aqueles pés retos, né? As cadeiras também com os encostos, os pés dela também com curvas, nada muito reto. É tudo mais elaborado. Isso, é tudo assim, mais adornado, mais trabalhado. A madeira ela é bem trabalhada. A gente pode fazer um ambiente clássico também, não só com a madeira mais escura, mas pode fazer um ambiente clássico totalmente branco, se você quiser. Mas ela tem que estar bem trabalhada, tem que ter esse lustre bem adornado, ele tem que ter ele tem que ser pomposo, né? O clássico, ele remete muito à arquitetura medieval também, dos castelos. Então, você tem que ter esse glamour na arquitetura clássica, né? Ela é mais pomposa, ela é mais luxuosa. Mas a arquitetura clássica também remete... A gente traz um pouco de fora para dentro da nossa casa, um pouco lá do ambiente europeu, daquele ambiente de lá. A gente traz o ambiente de lá para dentro da nossa casa, assim, né? Quem gosta desse conceito, assim. E outra coisa, assim, é um custo mais alto ou dá de fazer quem gosta desse conceito no ambiente pequeno e tem também como buscar isso com custo mais baixo? Tudo vai depender do que for colocado no projeto. Por exemplo, uma mesa cheia de adornos vai ter um custo mais elevado, mas a gente pode trabalhar com espelho, com um papel de parede. O lustre também, dependendo do lustre, ele vai ser mais caro, então a gente pode botar uma arandela na parede. São outros elementos que a gente consegue compor também o ambiente e diminuir o custo final para o cliente. Entendi. Voltando lá no começo que a gente estava falando sobre o ambiente moderno, o que é mais utilizado hoje na casa dos clientes? O que vocês dizem, assim, com o cliente de vocês, no caso? Eles estão escolhendo hoje qual tipo de segmentação? Assim, clássico, moderno, rústico ou algum outro conceito que eu não sei aqui dizer para vocês? Tem algum outro conceito desses três? Como é que funciona? No meu caso, é bem variado, assim, vai depender do estilo do cliente, realmente.
mas principalmente os mais jovens, né? Os casais que estão recém-casados, que estão montando, mobiliando seu apartamento, estão muito no lado contemporâneo, com um pouco do moderno. Porque assim, não tão minimalista de não querer tantos móveis, às vezes por necessidade, mas gostam também de outros elementos que fogem um pouquinho do moderno, sabe? Que dão essa composição. Como a Tati falou, assim, um complementa o outro. Então, a gente pode trazer as cores. Quais é as cores, desculpa te interromper, Bianca, quais as cores do moderno? Quais as cores do contemporâneo que você está dizendo? Quais as cores que comportam o ambiente da sala contemporânea? Para falar para as pessoas. Tipo tapete, almofadas, sofá, qual o tipo de cores que pode ser utilizado? Na verdade, assim, é amplo também, porque o contemporâneo ele pode abranger desde um móvel clean, claro, com aí uma decoração um pouquinho mais elaborada, ou também amadeirado também, que tem se usado bastante, cinza, essa composição com amadeirado com cinza eu tenho usado bastante nos meus projetos, meus clientes pedem muito dessa composição. Exatamente. Nosso estilo contemporâneo ele trouxe muito do estilo moderno e do industrial. Então a gente tem no contemporâneo essa mistura, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, essa sala aqui, ela é totalmente contemporânea, mas se você olhar o preto e o branco, elas são cores que vêm lá do moderno. Então a gente tem esses estilos misturados, então, hoje a gente todo pode equilíbrio. misturar. Exatamente, pode então, misturar. As pessoas podem misturar sem medo. Isso, pode. Mas não pode assim, misturar o contemporâneo com clássico, não vai ficar bom. Exato. O que vocês dizem sobre isso? Pode ter a composição, só que aí é o que entra no nosso trabalho, né? O ideal, contratar um arquiteto para isso, para fazer esse equilíbrio entre os dois estilos. Não adianta eu querer olhar na revista e ver, se eu vou botar esse aqui com esse aqui, e fazer uma colagem que provavelmente pode na prática não vai ficar né? muito agradável. E aí tu tem um retrabalho de ter que mudar todos os móveis ali dentro. Até mesmo, né, vocês antes de começar o programa aqui, vocês modificaram aqui onde a gente está, o ambiente, né, da sala ali, as decorações, e eu notei assim que mudou muito, né, porque assim, um detalhe de uma decoração dentro do ambiente, até um detalhe de uma almofada mudando, já muda todo o contexto, né? O que vocês dizem sobre isso, assim, pro pessoal, assim? Eu costumo dizer pro cliente que, assim, quando ele chega para mim e ele diz com uma revista ou com uma foto de referência e ele traz um ambiente já feito com ensaio fotográfico, eu digo para ele, olha, esse ambiente foi feito para essa foto. No dia a dia, vai mudar. Você não vai utilizar ele dessa forma. Por exemplo, a gente vai fazer uma sala aqui agora. A gente fez ela toda bonita. Mas se você tiver criança, vai ter um brinquedo ali. Se você for viajar, você vai trazer uma lembrança da tua viagem. Então, ela não vai combinar nada com a tua sala, mas é uma lembrança de viagem que você vai colocar ali. Então, você vai compondo o seu ambiente e a sua casa com a sua cara conforme vai passando o tempo. A gente vai entregar naquele estilo que você quer, mas assim, o cliente vai ter que saber que aos poucos ele vai mudando, vai modificando, vai trazendo uma coisa diferente e ele vai... Porque o cliente tem a sua história também, e vocês também não podem sair um pouco do contexto disso, é a essência dele, né? Quando você vai sair de uma casa para uma casa nova, normalmente você leva várias coisas daquela casa antiga, do apartamento antigo, para o apartamento novo. Então, aquilo tudo que é a tua história vai compor aquele ambiente. Então, por mais que a gente entregue o estilo da casa, depois, a hora que você colocar a decoração pessoal, vai ficar bem diferente. Então, a gente tem que casar isso de uma forma que ele coloque a própria decoração e ele goste daquilo, né? Porque são coisas pessoais. Por isso que muitas vezes as pessoas, às vezes, eu modifiquei a minha sala, fiz um projeto novo. E às vezes não se vê ali, é por causa disso? Por causa que não tem a decoração ou o jeitinho da pessoa, ou não está a história da pessoa ali? Exatamente. De repente um porta-retrato, tem gente que gosta de porta-retrato, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de botar fotos na parede, tem gente que não gosta de colocar, que nem vocês estavam comentando agora há pouco para mim, né? Que antes de começar o programa, que animais, né, na sala, assim, peças decorativas. Diz que tem horas que combina com certo ambiente, tem horas que não combinam. O que vocês poderiam falar sobre isso, assim? Na verdade, quando a gente pensa em decorar, assim, principalmente uma sala, né, entra muito a questão do gosto do cliente. Porque tem muita gente, vou botar um frigobar, vou botar uma cervejeira. O cliente não bebe cerveja, e aí? Tá lá no projeto. Vou botar uma adega, mas o cliente não toma vinho, então tem que realmente entender aquilo ali, porque fica muito bonito.
ter ali uma estante com vários espaços para vinho, mas aí o cliente nunca vai preencher aquele buraco, aquele vazio. É como a gente colocou ali uma bandeja com alguns elementos em cima. Poderia ser uma bandeja de bebida, com uns copos diferentes, umas garrafas diferentes. Ah, se tem criança, não dá para deixar perto. Imagina, tu sai de casa, tem adolescente dentro de casa, não vai deixar a bebida assim exposta. Então tem tudo isso que a gente tem que cuidar muito na hora da composição para não ter esses problemas depois, né? Para não ficar inviável para o cliente ter aquilo ali. Que nem no caso de decoração de animais, né? De repente a pessoa não gosta de animal, vai colocar uma decoração de animal, assim, que nem eu vi aqui na sala que vocês colocaram ali, eu achei super bonito. Que aqui tem várias decorações para o pessoal entender como que funciona, porque tem vários contextos, né? Ah, o pessoal gosta de animal, o outro gosta só de vaso. Então tem vários contextos aí que pode estar associando o cliente. O que tu diz sobre isso, assim, sobre esses tipos de decoração, assim, mística, né? Quando a gente conversa com o cliente, eu até já fiz um projeto que era uma arquitetura indiana. Então, ele segue vários preceitos de cores, tem ambientes que tem que ter certas cores, tem certas cores que eu não posso usar em outros ambientes. Então, tudo isso você tem que conversar lá no briefing, né? Lá na primeira conversa. Às vezes não é na primeira conversa, porque nem sempre o cliente está à vontade com você na primeira conversa. Então, às vezes vai na segunda, na terceira, e você tem que ir conversando, tem que ir trocando ideias. Às vezes, você não precisa apresentar o projeto completo. Às vezes, você apresenta uma ideia para ele e ele diz gostei ou não gostei. Então, quando você vai fazer e propor, olha só, eu estou pensando em colocar uma estátua de cachorro ou uma escultura diferenciada. Você gosta? O que você acha disso? Ah, eu não gostei. Então, a gente não coloca, né? Porque às vezes a gente faz o 3D, mas a gente não vai deixar só os móveis no 3D. A gente vai colocar um elemento de decoração. Já aconteceu de eu colocar elementos de decoração só por colocar, para apresentar, e o cliente diz assim, ó, eu não gostei daquilo. Aí eu falo, olha, não, na verdade eu coloquei pra gente representar que você pode usar um objeto, não necessariamente você precisa colocar aquele objeto, né? Então, depois a gente vai conversando. Às vezes o cliente recebe o móvel, o ambiente, e ele vai compondo. Muitas vezes ele chama a gente para comprar esses elementos de decoração com ele, que é uma coisa bacana também, porque às vezes você não precisa fazer o projeto inteiro, ele comprou os móveis, mas não sabe decorar, e a gente vai com ele comprar esses elementos de decoração, né? Pra gente entender também qual que é o estilo dele, se ele gosta de animais, se ele não gosta, esculturas diferentes. Teve até um caso que eu fui na casa de um cliente, eu ia até questionar aqui com vocês, que tinha uma girafa enorme na sala, né? E aí eu entrei, foi até com 2 arquitetas lá que eu fui, né? Foi um aniversário. Aí eu entrei, eu vi aquela girafa, eu falei, meu Deus, que girafa enorme naquela sala, mas por que essa girafa? E aí eu até falei assim, um dia eu vou perguntar para as arquitetas, acabei me esquecendo, mas de repente o cliente quis aquela girafa enorme na sala dele. Então, algum contexto assim, eu gosto de selva, tu podia explicar a respeito, vocês aqui podiam explicar a respeito daquele elemento tão enorme no meio daquela sala? Provavelmente aquilo ali marcou alguma coisa para ele. Por exemplo, o cachorro. Nem todo mundo gosta de cachorro, mas tem gente que teve um cachorro que ficou na lembrança e quer botar uma estatuazinha, alguma coisa que remeta aquele cachorro. E a gente também tem muito cuidado na parte da decoração com quesitos religiosos, né? Eu acho muito importante, por exemplo. Tem que cuidar muito quando eu vou botar elementos do budismo ou catolicismo, então tem que cuidar muito desses elementos para realmente conhecer o que o cliente sente sobre aquilo ali. Porque senão eu vou estar indo contra... Porque às vezes coloca lá um elemento, ele não é daquela religião, né? Sim, eu vou estar indo contra os princípios do cliente, né? Entendi. E vamos abordar um pouquinho assim sobre o rústico, né? Que poucas pessoas falam do ambiente rústico. Uma sala rústica, o que é compor uma sala rústica? O sofá, o painel, mesa de centro, quais os elementos que podiam utilizar num ambiente rústico? Porque ainda tem esse tipo de cliente que gosta desse tipo de ambiente, se sente bem? Como é que funciona? Tem cliente para todos os estilos, não tem como dizer assim, não, esse a gente não usa mais. Tem para todos, por isso que hoje a gente encontra loja de todos os tipos, né? Tem lojas que são mais focadas em um estilo só, mas ainda assim, cada loja vai abranger aquilo ali e a gente vai conseguir satisfazer o cliente. Na parte assim do rústico, remete muito à palha também. Uma coisa que está voltando bastante, aquelas frentes de porta, de acabamento em palha, cadeiras em palha também, isso está voltando bastante. A palha indiana, que a gente chama que é aquele trançadinho de palha bem fininha. A palha indiana, ela é bem rústica. E os móveis também escuros, assim, remete ao rústico também? Aqueles puxadores.
pretos, umas coisas mais... Parece antiguidade, assim. Remete o rústico também? Como é que funciona? Assim... O rústico, ele tem a cara mais da casa de fazenda, né? Uma casa de acampamento, uma casa de campo, né? Então, são esses móveis que compõem o estilo rústico. Eu, particularmente, quando eu vou compor um ambiente, eu não gosto muito de me prender ao estilo. Porque, normalmente, a pessoa vai numa loja e ela vai gostar de um móvel, vai gostar de outro, a gente vai compor, talvez aquela decoração fique boa com uma mesa de centro rústica, por exemplo. Aqui nessa sala, a gente poderia trocar essa mesa de centro por uma rústica. Toda em madeira, escura ali, sem verniz, então isso seria um estilo rústico, né? E tem pessoas que realmente gostam desse estilo. E a rede, desculpa te atrapalhar, a rede é rústica num ambiente de sala? Vamos supor, eu quero botar uma rede. A rede seria que tipo de... Eu quero botar uma rede, ou eu quero botar, sabe aquelas cadeiras assim que parece uma rede também, que tem aquelas cadeiras que é efeito palha, que eu já vi vários tipos assim, que até... Casa de praia, a gente vê, às vezes as pessoas querem trazer a casa de praia para dentro da cidade. O que vocês veem sobre esse contexto? Sim, eu já tive um cliente que me procurou uma vez e ele queria ter uma rede na sala. Ele tem um espaço de rede. Mas aí eu tive que conversar, porque realmente no espaço da sala dele ele não teria como fazer. E ele tinha uma sacada e a gente conseguiu readaptar, realocar essa rede para a sacada. Mas ainda assim ela compõe muito legal, é um ambiente totalmente diferente, né, do que a gente está falando, do que a gente está aqui hoje. Mas é uma composição bem bacana também de fazer. Porque eu acho que esses ambientes também é mais para cidades litorâneas, não? Ou também aqui, ou não funciona dessa forma? Não. Porque diz que as cidades litorâneas geralmente têm os ambientes mais rústicos, assim, tipo mais praia, estilo praia. Misturam com estilo rústico. Como é que funciona isso? Assim? É que depende, porque tem o rústico, eu vejo assim, o mais de praia para uma coisa mais leve, mais clara, mais tons de azul, madeiras claras. E tem o rústico mais de campo, que são aquelas madeiras mais robustas, aquelas mesas de móveis de maciço, que ele é um pouco mais escuro também. Então tem os dois tipos que dá para tanto praia, tanto aqui, e pode misturar? Interior. Pode misturar os estilos? Eu quero misturar o moderno com o rústico com estilo praia, mas aí seria contratar um arquiteto para o pessoal não fazer algo que fique ruim, né, num ambiente, né? O que vocês aconselham? O que a gente aconselha é sempre ter um profissional para fazer, não quer fazer o projeto do zero, faça pelo menos uma consultoria. Às vezes, vocês duas têm esse tipo de serviço, sim, né? Aí a gente já faz uma composição para o cliente de materiais, o que ele consegue usar, de tecido, de móveis. Ele não precisa fazer todo um projeto de marcenaria. A gente pode indicar até de lojas, assim. Tu pode comprar uma poltrona de uma loja X e é uma mesinha de canto, uma mesinha de centro, uma banqueta, um sofá. E aí ali a gente compor o ambiente para ele sem ele precisar fazer um projeto técnico realmente. Aí também tem um custo mais baixo também, né, sim, né meninas? Eles contratam vocês para uma consultoria ao gosto deles, assim, que pode misturar os estilos, que se a pessoa leiga não sabe fazer, a pessoa que não entende, pode errar, né? Até na decoração, até no sofá, até na manta ou até mesmo no tapete, né? Sim. Também tem a parte de consultoria de ir em lojas, né? Eu estou indo lá em tal loja, eu gostaria da tua ajuda para comprar os materiais para minha casa. Então tem esse tipo de consultoria também. Aí eu não preciso nem fazer parte de projeto, nem de indicações. A gente já vai lá na loja e ali a gente já escolhe todo o mobiliário para casa. E nessa pandemia aí vocês conseguem também resolver sistema WhatsApp, online? Como é que funciona? Como é que vocês atenderiam esses clientes para as pessoas? Sim, na verdade saberem? facilitou bastante, né? O contato com o cliente. Porque eu não preciso mais me locomover até o cliente para entender, conversar com ele. Hoje eu consigo fazer tudo isso online. Às vezes eu preciso, claro, no ambiente tirar alguma medida, alguma coisa de projeto, mas eu consigo apresentar o projeto para ele no online. E eles até gostam porque eles conseguem, eu consigo mostrar todo o 3D e eles já iriam espacializando todo o ambiente comigo. Então tá bom, agora a gente vai para um breve intervalo novamente e aí depois a gente volta mais um pouquinho com esse bate-papo gostoso aí pro pessoal.
Estamos de volta aqui no programa Universo da Arquitetura. Vamos voltar com um bate-papo com as arquitetas, aqui a Bianca e a Tatiane. E voltando a falar sobre a pandemia, meninas, o que vocês estão vendo dificuldade? Assim, porque tem pessoas de idade que não conseguem sair de casa para contratar uma arquiteta ou ir até as lojas, escolher essas decorações. Como é que vocês estão fazendo com isso, assim? O maior desafio, na verdade, para o cliente foi ficar dentro de casa, né? Foi ver realmente o que ele tinha naquele espaço, principalmente quem está trabalhando home office. Onde é que eu vou trabalhar, que espaço que eu tenho, é confortável, não é confortável? Esse foi um grande desafio para quem realmente usa o espaço. Então, para a gente até facilitou ter esse contato, porque principalmente muitos clientes não podem sair de casa, são de idade, então a gente consegue fazer esse contato online. Eu, inclusive, tive um cliente em Governador Celso Ramos. Eu apresentei meu projeto para ele totalmente online. E ele também, ele tinha se aposentado, acabou de comprar um apartamento e queria repaginar o apartamento. Então, com aquela nossa conversa ali, a gente conseguiu chegar num projeto definido, projeto como eles queriam, como eles estavam à vontade deles, assim. E eu fiz o executivo, eu só fui lá para entregar o projeto final para eles poderem fazer os orçamentos para a marcenaria, fazer para a execução mesmo. E eles também agora, por estar muito em casa, também querem mudar tudo. Tudo de lugar, móveis, querem fazer uma decoração diferente. O que vocês veem assim, tipo, vamos mudar, que nem vocês mudaram aqui os ambientes, né, que eu notei. Quando eu entrei aqui na loja, na Arte Móveis, que cedeu espaço aqui pra gente, quando eu entrei estava totalmente diferente a loja, né, que até a gerente aqui da loja falou que a loja, né, os ambientes de decoração, eles vêm, colocam as decorações para vender, né, dentro da loja, e vocês viram que poderiam modificar o ambiente para ficar mais agradável. Então, vocês podem passar essa experiência para as pessoas, assim? O que vocês viram, assim, de dificuldade ou para melhorar esse ambiente, o que ficaria viável, assim? Então, a gente analisou bem como é que estava o ambiente, né? E, inclusive, um dos serviços que eu faço é a ambientação, que é você pegar um ambiente pronto, decorado e fazer com que ele fique totalmente diferente. Às vezes você só mudar um vaso de lugar, colocar ele num lugar mais adequado, ou até uma planta. Essa planta que está aqui atrás, por exemplo, a gente tirou ela de um local e colocou aqui. Então, tudo que você vai fazer, você primeiro tem que analisar, ver para onde você vai colocar uma peça num lugar, ver como é que fica, se ficou legal, você tira, se não ficou, você tira, coloca em outro lugar e vai colocando, vai testando, né? Como é todo um teste. Desculpa estar interrompendo, como é que estava o ambiente a hora que vocês entraram, no caso da estante ali? Como é que estava na concepção de vocês e como é que ficou? Então, nessa estante ali, como é um espaço que é dedicado a home office, né? Ela seria uma estante para colocar livros, colocar objetos que você utiliza no dia a dia e tem uma bancada de trabalho ali com as duas cadeiras. Quando a gente chegou aqui, a bancada ela tinha umas estátuas, alguns objetos de decoração que não deixavam a bancada livre. Então, o que a gente fez? A gente tirou todos aqueles objetos, deixou apenas 2 objetos de decoração ali, né? Cada um no seu canto, e deixou a bancada livre, porque é uma bancada para trabalho, para você colocar um notebook, para você fazer uma leitura. Então a gente acabou deixando ela sem nada em cima. Nas prateleiras laterais, o ideal seria você colocar livros, objetos que você utiliza ali no dia a dia, né? Então a gente colocou ali uns catálogos e algumas revistas, harmonizou um pouco com os objetos de decoração um pouco menores, porque antes tinha uns vasos ali que a gente acabou colocando em outro local. Tinha umas estatuetas que elas estavam também em outro local que a gente colocou ali também, que elas podem ser também, como é um ambiente de home office, tem gente que tem alguns troféus, tem aquelas plaquinhas que elas ganham, então elas poderiam colocar nesse ambiente de home office que é mais voltado ao trabalho. Né? Se sentirem mais assim dentro do seu trabalho, isso. Dentro de casa, né? Isso, exatamente. E assim, Bianca, o que tu viu assim que vocês modificaram na sala, aqui que a gente está fazendo o nosso programa, que vocês modificaram como tu entrou, estava e como que ficou agora? Quais os elementos que tu utilizou? Qual o contexto para as pessoas que estão em casa saberem o que pode ser utilizado? Isso eu posso utilizar, isso eu não posso? Uma coisa mais dinâmica para as pessoas entenderem, assim, do contexto da sala, né? Então, quando a gente chegou aqui, a gente já viu, a sala é basicamente preta e branca.
E aí os elementos que estavam nela estavam muito nessa linha também, então eles não estavam se destacando. Então a gente tentou trazer um pouco de cor e para compor esse ambiente com os elementos que a gente tinha. E nessa mesa de centro também. Tinham 3 estátuas, a gente preferiu usar um dourado, porque a mesa ela já é toda de espelho, então o dourado ele vai destacar um pouquinho essa decoração. E a mesa de espelho, assim, fica muito cansativo, assim, para... Que nem aqui, a gente está num ambiente de sala, eu acho que aqui a sala não é muito pequena. Mas se a pessoa quiser, num ambiente pequeno, colocar uma mesa de centro, assim, com um espelho, não ficaria muito cansativo ou não se tornaria um ambiente muito pesado? O que vocês dizem para as pessoas que estão em casa? Porque hoje em dia as casas são compactas, que nem vocês falaram, as pessoas estão trabalhando dentro do seu quarto, dentro da sua cozinha, muitas vezes, né? E dentro da sua sala. Que hoje, como a gente está abordando o ambiente sala, aí até a gente mostrou aqui atrás que vocês modificaram ali para ficar a bancada mais livre, para botar um notebook, para as pessoas entenderem assim. E aí, como é que compõe essa sala com um espaço de trabalho, com mesa de centro, para ter um contexto assim mais harmonioso? Assim, o que vocês falam sobre isso aí para as pessoas que estão assistindo? A mesa de centro ela é um pouquinho limitante se a gente falar de espaço, né? Se for um apartamento mais compacto, talvez eu prefira ter uma mesa de canto. E aí ele compor alguma coisa naquela mesa e deixar a frente do sofá, principalmente, né, livre. Também se tem criança, porque às vezes a criança esbarra. Animais também, que às vezes não é muito confortável para o animal, às vezes quer um espaço, alguma coisa. Então, primeiro a gente tem que ver o espaço realmente que a pessoa tem em casa. Porque às vezes... Porque não adianta eu querer ter tudo e não ter espaço. Então é preferível não ter, se for um ambiente muito pequeno. Eu quero um sofá retrátil. Mas ou eu escolho a mesa ou eu escolho o sofá, porque às vezes eu não consigo puxar, não vou ter espaço entre a estante e o sofá. Então não precisa ter a mesa ali, entendeu? Então eu queria perguntar agora para vocês, assim, se vocês têm alguma coisa engraçada para passar para as pessoas, que nem outro programa os arquitetos colocaram, para passar para o pessoal, assim, que aconteceu com vocês na parte de decoração, de repente, ter colocado alguma coisa num ambiente de interiores, assim, aconteceu alguma coisa engraçada com vocês? Eu tive recentemente uma história que eu tive que rir comigo, né? Que eu fui com a cliente escolher revestimento. Ela vinha com umas outras opções, só que não conversava com o que a gente tinha escolhido inicialmente. Então eu dizia para ela assim, não, vamos dar mais uma olhada, vamos pesquisar. Então a gente levou um tempão assim dentro da loja para fazer a composição de todos os revestimentos que a gente queria. E na volta, eu tinha ido com ela de carona, aí na volta ela assim para mim, né? A Bianca não foge muito do projeto, ela tem que fazer aquilo. Mas eu estava compondo um ambiente azul, branco e cinza, ela vinha com um revestimento que tinha uns detalhes em bege, assim, então não vai combinar. Então eu tive que conversar, mostrar de uma outra maneira, vou trazer outras opções e no fim deu tudo certo, a gente conseguiu escolher bem. Que bom, já aconteceu alguma coisa, algum caso assim de tu ter feito num ambiente que tu viu assim, ou que tu errou, ou que o cliente... queria aquilo, tu sentiu que não ia ficar legal e acabou acontecendo? Aconteceu alguma história assim que tu lembre? Assim, história não aconteceu, mas às vezes o cliente não diz pra você assim que ele não gostou daquilo em primeiro momento. Então o que ele faz? Ele aceita, mas depois ele vai lá e dá um jeito de tirar, sabe? E depois você pede foto do ambiente e ele te manda uma foto com coisas totalmente diferentes. Que vocês então, decoraram de uma forma e daqui a pouco estava totalmente diferente de outra. Ou ele não manda uma mensagem no dia seguinte, né? Então, lembra aquele detalhe da sala? Não dá pra gente mudar uma coisinha? E aí porque às vezes eles ficam envergonhados de dizer na hora, ai, não ficou legal, não ficou bom, né? E acontece, né? E aí eles vão lá, mudam tudo e não combina. Então tá bom, pessoal, vou agradecer a Tatiane por estar aqui mais uma vez, a Bianca. Obrigada pela presença de vocês. Agradeço também a Arte Móveis por ceder o espaço aqui pra gente, por as arquitetas estar mudando, fazendo essa mudança para as pessoas que estão em casa, tá observando como é que funciona a parte de interiores, né? E tá compondo na sua casa também, porque são dicas importantíssimas que as duas deram aqui pra gente, tá bom? Obrigada a todos por estarem aqui conosco até agora.